Então, pessoal, como eu tinha falado que ia gravar um vídeo mostrando como é que configura um servidor DHCP no Debian Linux, é o trabalho de Grievous. Então tá aí, eu fiz esse slide para ficar melhor a explicação e que vocês entenderem da melhor maneira possível. O primeiro passo seria a instalação do servidor, ou seja, a instalação do pacote. E como um requisito, vocês têm que estar com internet ou ter as 3 cópias do DVD do Debian. Aliás, as 2 últimas, né? CD 2 e 3. E também está logado como usuário SU. O nome do pacote é esse aqui que a gente vai ter que instalar. O comando você já conhece, o apt-get install, para instalar pacotes, e fica dessa forma aqui, fica o comando completo, fica dessa forma. Depois a gente verifica só se não deu algum erro na instalação. Então vamos lá, vou dar um Ctrl Alt F1 para ir para o meu terminal 1, fazer meu login. Logar como SU e pronto. Agora eu vou instalar o pacote, né, apt-get install, e vou digitar o nome do meu pacote, sc-dhcp-server. Dá um enter, ele vai proceder com a instalação. Ok, concluiu a instalação. Eu dei uma falha ali na última linha, mas em relação à inicialização do servidor, o servidor ainda não está configurado, a gente vai fazer isso ainda. E o segundo passo, feita a instalação, o segundo passo é a gente configurar nosso adaptador de rede. Se a gente vir aqui digitar if config, eu vou ter 2 adaptadores de rede, o ETH0 e o LO. O LO é referente à minha rede Wi-Fi, meu ETH0 a minha rede cabeada, minha placa de internet de rede cabeada. Então a minha máquina virtual ela gera essas 2 placas também. Então a gente vai, para fazer essa alteração, essa configuração, a gente tem que acessar um arquivo chamado interfaces, que fica no diretório etc e no subdiretório network, e a gente vai usar o editor de texto Nano, que é o que a gente já tem visto aí nas aulas de Grievous. Então Nano a gente coloca /etc /network /interfaces, dá um enter, ele acessou o arquivo. Você vê que está de acordo com esse arquivo aqui da direita que coloquei aqui, que o que está dizendo aqui, minha primeira linha ela está comentada, ela não serve para compilação do programa. A segunda ela diz que está para iniciar automaticamente minha placa de rede, e a terceira linha aqui ela define o meu adaptador de rede ETH0 como DHCP, como um IP automático. Ela recebe IP automático. Então, como ele vai ser um servidor DHCP, ele tem que ser IP fixo. A gente vai alterar esses arquivos, deixar dessa forma aqui, para poder a gente começar a configuração do servidor DHCP, propriamente dito. Então a gente vem aqui, a primeira linha que não é comentada, né, ela fica da mesma forma, vai iniciar automaticamente, só que agora ele vai estar como static, né? E qual IP vai ser esse? A gente tem que definir esse IP. Nesse caso, Anders 192.168.0.10.1. Pode escolher qualquer IP, mas eu escolhi esse aí.
NetMask, que é a minha máscara. A gente tem que definir também. A gente também tem que definir no IP da rede, qual a rede que eu estou utilizando. Por sua vez, a rede vai ser a primeira rede, a rede 0 e o broadcast. Ponto 255, minha rede vai até 255. Então, feito isso, pessoal, a gente vai salvar, clicando em, a gente clica em sair, Ctrl X, depois confirma com sim. Ele pergunta se quer salvar, você clica em S, ele já salvou os arquivos. Dá um enter, ele saiu do arquivo. Se a gente for lá novamente e digitar o comando, ele vai abrir novamente no arquivo editado e dá uma conferida, ver se ficou tudo certinho, porque se tiver alguma coisa errada não vai funcionar, minha placa de rede não vai se comunicar à rede e a gente vai ter problemas, né? Então vamos em frente. Vou sair aqui novamente, Ctrl X, deixa eu clicar aqui, ok, limpar. E o terceiro passo vamos dar uma verificada na nossa placa aqui, né? IF config, ele vê as configurações de placa. Ela está com o IP aqui, ó. Ela não assumiu o IP ainda, o IP que eu configurei, tá vendo? Então IP 10.02.15. E para isso a gente tem que reinicializar a minha placa, desligar, ligar e verificar as configurações novamente. Então para isso a gente vai clicar em IF DOW, a gente vai desligar a placa, minha ETH0 aí foi desligado. Depois a gente vai ligar ela, IF UP ETH0, a gente ligou e depois a gente dá um IF config para ver se ela já assumiu. Ainda não, novamente não. Vamos dar um UP novamente, interface, desligar a placa, IF config. Quando a gente dá um F config, ele só aparece, a gente desligou meu TH0 também, né? Ele só apareceu o LO. E agora a gente vai ligar novamente. Vamos ligar novamente aqui. Deu os comandos ligar. Ok, agora assumi o IP que a gente configurou. A minha placa está com o IP que a gente configurou, com o broadcast, máscara de rede e tudo certinho, tá? Esse passo aqui é para a gente deixar a placa funcionando de acordo com a configuração que a gente fez, né? O terceiro passo é configurar o servidor DHCP, propriamente dito. Essa sim é a configuração do meu servidor, conforme o servidor vai funcionar. Então essa configuração também é feita através de um arquivo, o dhcpd.conf, que está nesse diretório aqui, o etc/dhcp. E ele vai também utilizar o editor Nano. Então vamos limpar essa tela. E vamos proceder com a configuração do arquivo. O nano barra etc barra dhcp barra dhcpd.conf. Então esse é o arquivo que a gente vai ter que alterar. Vou voltar aqui. Esse arquivo ele contém um exemplo do range que é a nossa rede
que ele pode configurar no servidor DHCP. A gente configura também o servidor. A gente define um IP, uma máscara para esse servidor e o range e outros itens. Por exemplo, ele vai ficar dessa forma aqui. A gente define o IP do meu servidor, ao qual o rede ele vai estar incorporado, a máscara de rede, a faixa de IP que ele vai servir, né? Ele vai distribuir esse IP do 2 até o 20. O gateway padrão vai ser 1 e o broadcast vai ser o mesmo lá da minha placa, o freio na placa. E ele vai estar nessa rede e distribuindo esses IPs. Então essa é a configuração que ele faz. Primeiro, aqui no arquivo que a gente abriu com o Nano Editor Nano, vai procurar essa linha aqui, ó. Essa linha autoritativa. A gente descomenta ela, que ela vai definir esse servidor DHCP como o principal servidor da nossa máquina Debian. Isso é só questão de configuração, para ele não estar procurando outras máquinas aí para inicializar, outros servidores para inicializar. Em seguida ele vai descomentar, tirando essa cerquilha aqui, tá? Essas três linhas aqui, e vão configurar o servidor DHCP aqui, ó. Aí vai definir o IP da rede que ele vai trabalhar, 192.168.10.0. essa é a nossa rede. A nossa máscara, a máscara dessa rede é essa daí. E aqui a gente vai definir o range de IPs que esse servidor vai fornecer. Então ele vai fornecer de 192.168.10.2 a 192.168.0.10.22. Vamos colocar assim. Vai fornecer 20 IPs, tá? Nossos clientes que se conectarem a esse servidor vai receber de 2 a 20 a 22 no final do IP. Aqui a gente coloca nosso gateway padrão, né? Que é o primeiro IP válido da rede. Ele vai obter esse gateway aqui. Aqui a gente vai configurar a máscara, né? A gente Option Subnet tracinho mestre, que é 255. É a máscara que o servidor DHCP vai fornecer aos clientes que ele se conectar, certinho. E também o nosso broadcast. O nosso broadcast eu vou colocar aqui no final, né? Para ficar na sequência do slide. Option broadcast, ver se está certinho. Endereço de broadcast vai ser 192, é o mesmo broadcast da minha rede, né? 168.0.10.255. Então essas são as configurações que precisa ser feita para o servidor funcionar, tá? Tem muitas outras configurações aí que a gente não vai precisar fazer para o servidor funcionar, só essas daí. Então eu vou Ctrl X e clique em S para salvar. Então a gente concluiu a configuração do servidor. Vamos ver o que a gente tem mais para fazer aqui. Após alterar e salvar, a gente vai digitar esse código para ver se verificou algum erro na configuração desse arquivo.
Então vou limpar essa tela, tá? E a gente vai digitar o DHCP, D, né? Que é nosso arquivo -t. A gente verificar a sintaxe desse arquivo. Então tudo certinho, não deu nenhum erro, né? A sintaxe está certinha, a gente digitou tudo certinho. É só pra gente não passar com esse erro e depois na frente a gente ter alguns problemas. Agora a gente vai especificar qual será a interface usada, né? O servidor, ele não sabe que você vai utilizar a interface de internet, de Wi-Fi ou a cabeada. E para isso a gente também configura via um arquivo lá, que fica nesse caminho aqui, né? Que é a gente vai configurar esse arquivo, que justamente é o pacote, né, que a gente instalou. Se vocês observarem aí, nano /etc /default, né, default de fábrica, default /isc.dhcp traço traço, né, server. Então acho que estou alguma coisa errada aí, vamos ver. tc default, faltou um aqui, tá, pessoal? Faltou um aqui. Corrige já, dá um enter. Agora ele abriu o arquivo, tá, pessoal? Certinho. A gente vai procurar aqui interfaces. Ele vai estar comentando. Não está comentando. Interface, entre aspas, a gente vai digitar a nossa placa de rede, que é o ETH 0. Aqui, ok. Ctrl X e clique em S para salvar. Dá um enter. Bom, pessoal, e aqui tem os comandos para a gente verificar o status, resetar, parar e iniciar o servidor. Vamos ver se está funcionando, né? O comando seria assim: service, clicar aqui dentro da máquina, service isc.dhcp .server. Eu quero ver o status. Comando inválido. Não tem SR, não, é service. Bom, o servidor está em falha, né? Ele não está iniciado e está em falha. Vamos dar um start nele aqui. Ok. Deve ter iniciado agora o servidor. Ok, o servidor rodando. Ele deu uma falha lá. Sim, deixa eu ver novamente aqui. Ok, saiu a falha já, tá vendo, pessoal? Agora vamos parar para a gente ver o que acontece. Parei o servidor, ver o status. Ok, servidor parado. Agora vamos ver, vamos startar novamente. Iniciou. Vamos ver o status. Ok, tá rodando, o servidor rodando, tá, pessoal? Então, pessoal, agora eu vou gravar outra parte. Vou iniciar minha máquina, uma outra máquina que eu tenho aqui, para a gente testar o servidor. Vamos só reiniciar. Start. Status. Ok, já iniciou. Então ficou bem certinho, tá? Agora eu vou só gravar, dar um pauzinho aqui para gravar outra parte com outra máquina e esse servidor fornecendo IP para essa minha máquina, tá ok? Então, pessoal, vamos aos testes, né?
Eu tô aqui com minha máquina virtual com Windows 7 32 bits que eu já tinha aqui. Essa máquina aqui e o Debian que está rodando agora, como vocês podem ver. E eu inicializei ela aqui. O adaptador de rede dela está desativado. E aqui é o status do servidor, né, qual a gente configurou. Bom, eu vou pegar essa máquina e vou ligar o adaptador de rede dela, ativar, tá conectando. Essa máquina está conectada à minha rede cabeada da máquina nativa. Ver como está a configuração. Então, foi só para obter o IP automaticamente. Fechar aqui. E agora eu vou ver aqui qual foi o IP que ela pegou. Detalhes aqui. Pronto, então ela pegou o IP que a minha máquina, meu servidor de HCP forneceu para ela. Se eu vim aqui, pegou IP3 novamente, vou parar meu servidor, stop, ver status. Pronto, o servidor está parado agora. Eu vou fechar isso aqui, vou lá no meu adaptador de rede, vou desligar ele, desativar e vou ativar novamente. Tá aqui. Então, pessoal, acho que será necessário. Deixa eu dar um stop novamente. Detalhes, ele já conectou. Então ele obteve um IP totalmente diferente, né, da faixa que eu configurar lá no meu servidor. Eu vou ligar novamente o servidor. Start. Vou dar o status. Pronto, o servidor está rodando, ativado e rodando. Detalhes, já obteve o IP, não precisou nem desligar o adaptador, né? Já obteve o IP da minha máquina no DHCP. Nesse outro slide aqui, ele mostra esse comando. Esse aqui é para ver falhas que podem ocorrer. E esse comando para eu ver qual são as concessões, qual foi o IP que ele forneceu e para qual máquina ele forneceu. Ele mostra identificando a rede aí, destacat barra var barra lib barra dhcp barra dhcpd ponto. Pronto, então aqui eu não vou botar o LES porque como ele só tem uma máquina rodando, então não vai ter muitas concessões. Então aqui ele está mostrando que ele concedeu o IP 192.168.10.3 para essa minha máquina aqui. Vamos fazer um teste? Vamos agora fazer um teste bem simples aqui. Ele conectou. Qual IP ele obteve? O teste é o seguinte: a gente vai até aqui a configuração do. Talvez eu tenha que DHCP. Vamos ver o arquivo novamente. Vamos dar um. Limpar aqui. Ele vai acessar o arquivo nano. Barra etc barra dhcp. Então, pessoal, barra dhcpd.com. E a gente vai até a gente colocou aqui o range de 2 ao 22. A gente vai mudar isso aqui para 4. Então isso vai fornecer
a partir do 4. Então aquele 3 lá, o IP3 aqui, esse IP3 ele não vai poder fornecer mais. A gente vai ver se vai modificar aqui. Ctrl S, X e S para salvar. Dá um Enter, vamos acessar o arquivo novamente, ver se mudou realmente. Então mudou aqui, agora o range é do 4 ao 22. E a gente vai dar uma olhada no servidor aqui, o status. Vamos parar o servidor, vamos iniciar novamente, tentando não ter nenhum problema. Ok, agora deixa eu ver aqui se vai mudar. Agora eu vou desligar meu adaptador e ligar novamente. Aqui, pessoal, como se estivesse tirando o cabo de rede e reconectando, né? Basicamente isso. Ok, ainda não sumiu o IP. Vamos reiniciar o servidor. Restart. Reiniciar o servidor. Vou reiniciar a máquina. A gente vai ver que vai mudar, tá? Acho que vou ter que reiniciar o servidor. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. Quando ele terminar de reiniciar, a gente volta, ok? Então, já reiniciou. Eu vou lá no meu terminal. Mas eu acho que não precisa nem fazer nada. Vou só aqui no meu adaptador do Windows 7. Vou desligar e ativar novamente. Esperar identificar a rede e se conectar.